Você sabe como preparar a sua empresa para vender pelo melhor valor, pelo valor justo do mercado? Pois é, gente. Então, o intuito desse vídeo aqui hoje é justamente a gente trazer práticas, trazer dicas para vocês de como conseguir extrair o melhor valuation possível da operação de vocês e não deixar dinheiro na mesa. Eu sou o Gabriel Fernandes, sou Head Partner da Visp Capital e o meu intuito aqui é conseguir ajudar empreendedores e empresários a conseguirem extrair o melhor valor do seu negócio em uma negociação. É uma tomada de decisão bastante importante, na vida de um empresário, e a gente está aqui para conseguir sustentar vocês nessa tomada de decisão. Fechou? Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo e algo que agrega valor para vocês, ou para algum amigo, algum familiar, algum ente querido, fica à vontade, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com essa pessoa, tá? Então, voltando para esse cenário de valuation para uma venda estratégica da operação, e como extrair esse melhor valor, aqui vão algumas dicas, Eu separei 6 dicas aqui para a gente conseguir debater um pouco, trazer essas informações para vocês, tá? Dica número 1, gente, organize suas finanças e documentos, tá? É muito importante. O primeiro passo para um valuation é a gente ter uma base sólida, a gente conseguir ter sustentabilidade, a gente conseguir ter informações, documentos, demonstrativos, tudo na ponta da língua, tudo em cima da mesa, para a gente conseguir chegar nessa mensuração de valor, conseguir fazer o valuation com uma base sólida, um valuation bem construído, com uma tese sustentável, e a gente conseguir agregar valor, para a venda. Um investidor que não tem tanta segurança não vai investir nessa operação. Um investidor que não consegue ter clareza nos números dessa empresa que ele está avaliando para aportar o dinheiro dele, esse cara ou vai sair da negociação ou possivelmente colocar como uma proposta um valor menor, justamente pelo risco de se investir em um negócio que não tem as informações necessárias para conseguir avaliar o próprio ativo, tá? Dica 2. Conheça o seu mercado e os seus múltiplos, Em uma negociação é muito comum a gente falar sobre múltiplos de mercado, sobre quanto operações similares elas foram avaliadas e tentar fazer uma mensuração aproximada do que o valuation dessa operação teve de resultado. Então, a gente conhecer quanto o mercado está praticando, está avaliando outras operações e quantos investidores ali estão engajados, nesses múltiplos, é muito importante, porque a gente, mesmo fazendo uma avaliação, sobre um fluxo de caixa descontado, a ideia é que a gente consiga trazer uma proximidade aos múltiplos de mercado, porque essa máxima, de investimentos ainda é muito forte, O mercado dita o preço dos ativos. Então, isso também funciona, para empresas privadas, claro, sob uma ótica, uma perspectiva um pouco menor, menos abrangente, mas ainda assim a gente precisa ter confiança, saber onde nós estamos, o mercado em que nós nos encontramos e como ele costuma praticar ali os valores, investimentos, aportes, para a gente também não colocar nenhuma proposta aqui muito acima para que assuste os investidores que têm um interesse em aportar o seu capital, entrar como sócio ou aportar o recurso ali via dívida também, Então, é muito importante que a gente consiga ter noção, ter clareza de onde nós estamos, Dica número 3, tá? Mostre crescimento constante, mostre previsibilidade. Investidores precisam dessa segurança. Isso atrai investidores. Eles precisam de histórico, precisam entender de onde a operação saiu, onde a operação está, qual é o planejamento para o futuro, A gente tem um business plan montado, um plano de negócios, planejamento estratégico. A operação tem uma perspectiva de escala do seu faturamento, modelo de negócio é escalável, A gente precisa juntar o máximo de provas possíveis, o máximo de documentos, de planejamento, tudo que a operação tem como perspectiva e implementar para conseguir maximizar o potencial dela. Isso tudo precisa estar entregue para o acionista, entendeu? Precisa estar em cima da mesa, ele tem que ter acesso a isso de uma forma rápida. Isso tudo vai agregar bastante na composição
de análise de risco, né, de investir no negócio. A gente vai entender que a operação que ela está super sustentada, né, em planejamento, beleza, é uma operação que agora é execução, né? Então, os investidores que vão entrar com recurso, que vão entrar com dinheiro, muitas vezes entram com esse viés, né, de executar o planejamento que já foi montado pela própria empresa. Então, ter isso claro, né, previsibilidade, escala de receita, um planejamento estratégico, se isso tudo está na ponta da língua do sócio, se isso está em cima da mesa na hora da negociação, com certeza isso vai agregar bastante valor, tá? E a proposta tende a ser um pouco maior também em relação a operações que não têm essa estrutura, tá, de planejamento, que não tem documentos, informações organizadas. Essas operações tendem a agregar um risco um pouco maior e as propostas tendem a ser um pouco menor, tá, pessoal? Dica número 4, reduza os riscos e as dívidas do seu negócio, tá? Então, isso é muito importante para o investidor, tá? Essa segurança de a gente não tem uma operação com um risco muito alto agregado, tá? Como que a gente faz isso? Gente, a gente vai para certificações de mercado, a gente vai para legalização, a gente vai para aumentar o nosso percentual de faturamento declarado, a gente vai para conseguir, né, dentro dos órgãos competentes do meu modelo de negócio, conseguir se certificar, conseguir se regularizar, tá? Reduz algumas pendências como passivos trabalhistas, passivos fiscais, tá? Redução da dívida é muito importante para isso também, porque a gente tendo uma amortização menor, significa que a gente tem uma parcela do nosso lucro líquido menor também, que não vai ser destinada para o pagamento dessas dívidas, né? Isso influencia diretamente o nosso aumento de geração de caixa. Então, essas coisinhas, né, essas pontuações que a gente traz aqui é muito importante porque ajuda a reduzir o risco do negócio e isso é muito importante na hora da tomada da decisão do investidor. Então, a hora que a gente estiver, né, negociando com esses investidores, a gente vai conseguir entregar para eles esse nível de formalização, tá? Que a empresa não tem um risco agregado muito alto, a gente não tem um endividamento muito alto, que, né, indiretamente acaba influenciando esse nível de risco, e isso é muito importante. Isso com certeza vai agregar valor, tá? Tanto para a operação em si, quanto para um processo de valuation, a gente conseguir estimar um equity value menor também, né? Uma geração de equity dessa operação maior. Lembrando que em outros vídeos a gente falou aqui, né, como que se faz o processo de valuation. Então, vai ficar por aqui em cima, aqui, ou na descrição desse vídeo. Fiquem à vontade para revisitar esse conteúdo que é muito importante, né? Vocês vão conseguir entender melhor o que eu estou dizendo aqui. Mas o Enterprise Value é quanto vale a operação nesse processo de valuation. A gente desconta o endividamento, a gente chega no Equity Value. Se a gente tem um endividamento menor, né, uma dívida para ser amortizada menor, a gente tem um desconto menor também do Enterprise Value. Então, a operação, né, em equity tende a valorizar, tá? Então, é um processo bastante positivo, tá? Na hora de uma tomada de decisão como essa para o investidor. Dica número 5, valorize seu ativo intangível e o seu diferencial competitivo, tá? A gente costuma chamar isso aqui dentro da Visp de moat, né? A nossa barreira de entrada contra a concorrência. Então, quando a gente tem uma carteira de clientes fidelizada, quando a gente tem uma marca forte, quando a gente tem tecnologia própria, tá, ou em desenvolvimento, quando a gente tem processos eficientes, processos que funcionam, que trazem resultado para a operação, isso tudo reduz também o risco, né? Ele está correlacionado com a nossa dica anterior, mas também acaba em um processo de valuation agregando valor para o negócio, tá? Isso é muito importante porque, enfim, a gente tem outros assuntos que a gente poderia abordar aqui, né? Como o laudo PPA, o laudo de Goodwill, que acabam evidenciando, né, o quanto a gente construiu de ativo intangível, quanto a operação, né, que foi adquirida construiu de ativo intangível, para a gente conseguir alocar dentro do balanço patrimonial da operação que está adquirindo esta empresa, né? Então, assim, são processos contábeis, né, jurídicos, enfim, que acabam agregando bastante, né, no patrimônio da empresa e, além disso, a gente consegue
trazer uma evidência melhor, né, do porquê que a nossa operação ela está pronta para receber um aporte de um investidor. E a dica número 6, prepare um bom pitch, tá, em um material de apresentação da tua empresa. Tá? Isso, né, além do cálculo, além do modo de avaliar o negócio, todas essas dicas anteriores que a gente trouxe aqui, a forma com que tu apresenta isso para o investidor também é muito importante. A ideia sempre é encantar, né? Claro que o que vai sustentar esse encanto, né, e a decisão de investir no teu negócio é a confiabilidade e a veracidade das informações que estão nessa apresentação. Mas o formato, o layout, tudo isso ajuda bastante, tá, gente? Então, o teu negócio precisa ser atrativo, precisa chamar atenção, né? Em uma apresentação, isso precisa estar evidenciado também. Que o teu negócio, ele não só está pronto, né, em termos de números, em termos de processos, de tecnologia, de clientes, faturamento, margens. Não somente isso consegue encher os olhos do investidor, mas também uma boa apresentação institucional, uma boa apresentação com resumo executivo, né, com esses dados, os big numbers que a gente chama. Então, não precisa ser uma apresentação muito poluída, pode ser uma apresentação mais objetiva, tá? Mas com esses números reais, com projeções reais, com um valuation justo, tá? E aí sim a gente consegue agregar valor nessa apresentação, nessa negociação, né? Encher os olhos do investidor e acabar extraindo esse valor, esse potencial, né, de valor em uma negociação sobre a proposta que o investidor vai trazer para a gente. Tá certo? Gostaram dessas dicas? Me contem aqui nos comentários quais dessas dicas são as mais difíceis de implementar, se vocês já utilizam alguma delas nesse processo de prospecção de investidores, de análise, né, se a operação ela está apta a receber um aporte de um investidor. E também, gente, né, para trazer aqui para vocês um pouco de algum entregável, para facilitar um pouco esse processo, eu criei um checklist, tá? E vou disponibilizar aqui também um link para vocês conseguirem baixar esse checklist em relação a essas dicas também, né? Um passo a passo do que a gente pode olhar em relação a conseguir estruturar, organizar um pouco os nossos documentos, né? Toda essa parte de maximização, né, do potencial de valorização do nosso negócio, o que fazer, como fazer, algumas sugestões para conseguir ajudar vocês nesse processo. Fechou? Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.